lugar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Papai, nós te adoramos, te bendizemos neste lugar. Tu és o nosso Rei, nós vamos construir a nossa vida em Ti. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração e manifesta a Tua graça e a Tua bondade em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Que tempo especial, obrigado, Gabriel, Deus abençoe, tempo precioso de louvor, de adoração. Nós nos alegramos pelo cuidado, pelo amor e pela bondade de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra, o título é A autoestima é tudo. A autoestima é tudo. Eu creio que um aprendizado que nós precisamos ter, que na minha concepção é fundamental, é em relação a quem nós somos e a maneira como Deus ele nos criou e como Ele nos formou. A Bíblia diz que Deus ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Nós somos criados à semelhança e à imagem de Deus, ou seja, nós somos assim como Deus é. Deus nos criou para que nós tenhamos comunhão com Ele. E o que é que rompeu essa imagem e essa semelhança? A Bíblia diz lá em Gênesis 3 que o pecado ele nos afastou de Deus. Ele rompeu o nosso relacionamento. Ele quebrou aquilo que nós tínhamos com Deus, que era uma vinculação de similaridade, de semelhança. E acabamos nos distanciando daquilo que nós fomos criados para ser. E por isso hoje nós temos uma grande distorção em relação a quem é o ser humano, ou seja, a quem nós somos. Nós acabamos muitas vezes perdendo o foco e vivendo uma vida totalmente desfigurada e totalmente distante daquilo que nós fomos projetados para viver. Nós fomos projetados para viver dentro de uma base relacional com Deus profunda e verdadeira. E isso nos leva a sermos assim como Deus é. Eu quero ler uma palavra com vocês que está em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12. O Paulo ele escreve para o seu filho na fé, o Timóteo, sobre questões ligadas ao ministério, ao cuidado que o Timóteo, como ministro de Deus, deveria ter no ministério. E esse versículo 12, ele é muito interessante porque o Paulo ele diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O apóstolo Paulo, ele tinha um relacionamento paterno com o Timóteo. E o Paulo, ele era um homem que tinha um profundo entendimento de quem ele de fato era em Cristo. Ele tinha consciência da natureza que habitava nele por meio do Espírito Santo de Deus que lhe foi dado quando ele recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador no caminho de Damasco, como está descrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E o Paulo, ele cuidava dos seus discípulos e através das suas cartas ele ainda continua cuidando de nós hoje, trazendo revelações profundas em relação àquilo que nós podemos viver na presença de Deus. O Paulo, ele, dentro do entendimento que ele tinha da parte de Deus,
ele gerava naqueles que andavam com ele, ou trabalhava para gerar esse mesmo entendimento. O que ele diz para o Timóteo justamente neste versículo? A primeira coisa que ele diz para o Timóteo: Timóteo, você não deve levar em consideração o que os outros pensam e o que os outros dizem, no aspecto crítico ou no aspecto do elogio. O que o Paulo está dizendo para o Timóteo? Você tem que ter segurança, não a partir dos outros. A segurança que nós temos é a partir daquilo que Deus é e faz em nós. Nós não temos segurança porque alguém diz assim: olha como você fala bem, poxa, como você é inteligente, você também é um desastre, você não faz nada direito. Não é isso que deve gerar segurança ou insegurança em nós. O que deve gerar em nós a segurança? É o fato de nós entendermos quem nós somos. Nós somos alguma coisa no Senhor. Nós somos a imagem do Senhor. Nós somos como o Senhor é. E aí o Paulo, ele expõe 5 coisas para o Timóteo que de fato manifestam a trajetória que ele deve desenvolver para viver uma vida de alto nível e uma vida com uma autoestima equilibrada. O Paulo, ele diz para o Timóteo que o Timóteo ele deve ser padrão. Ele deve ser padrão. O que o Paulo está dizendo? O Paulo está dizendo: Timóteo, você não deve viver fundamentado no que você ouve. Você deve fundamentar a sua vida naquilo que Deus é. Padrão é algo que é feito para ser imitado. É algo que é feito para ser reproduzido. Quando você faz um padrão, você diz: olha, este é o modelo. Sigam o modelo. Vivam como este modelo. Se baseiem neste modelo. E o Paulo ele diz para o Timóteo: Timóteo, você e eu, nós somos criados para sermos padrão. Nós somos modelo. Por quê? Porque a gente é crente? Não. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos quem nós somos. Nós somos o que nós somos. Não por nossa causa, mas por causa dele. O que dizem ou deixam de dizer de mim, isso é irrelevante. Isso é insignificante. Isso não tem importância. Pode ter uma importância relativa no sentido de, interessante. Mas uma relevância objetiva não tem. Por quê? A relevância objetiva está no fato de eu entender que a minha vida foi feita para manifestar quem o meu Deus é. E quem é o grande padrão? O grande padrão é o próprio Deus. Ele é a base, ele é o fundamento. E o Paulo diz que assim como Deus é, nós devemos ser. Assim como Deus se manifesta, nós devemos nos manifestar. Essa é a realidade da autoestima. A autoestima está ligada ao fato de eu saber quem eu sou. Eu sou alguém em Deus. Eu sou quem sou em Deus. Eu sempre brinco assim, que eu sou lindo. Se você não acha, o problema é seu. Não tem culpa de você não enxergar direito, né? Por que eu sou lindo? Porque meu Deus é lindo e eu sou criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então eu sou assim maravilhoso como Ele é. Eu sou assim como Ele me fez para ser. Eu sou assim como Ele me desenhou. E este princípio, ele fundamenta a estabilidade, a estruturação, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde física. A minha vida, ela é baseada em um padrão. O meu padrão é Deus que me criou conforme Ele é. E Ele me chamou para que eu seja padrão. Padrão no quê?
Padrão no quê? Que tipo de padrão eu devo ser? O Paulo coloca 5 elementos nos quais eu devo ser padrão e onde eu devo colocar a minha vida como uma referência, simplesmente porque eu quero manifestar quem é o meu Deus nessa terra. Primeira coisa que o Paulo diz, eu preciso ser padrão na palavra. E o Paulo ele não colocou isso aqui aleatoriamente. Primeira coisa, para que eu saiba quem eu sou, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E eu preciso ter palavras de Deus que se manifestam através de mim. Palavras de edificação, palavras de bênção, palavras de vida. Da minha boca não podem sair palavras de destruição, palavras de morte, palavras que vão ferir, que vão machucar, que vão destruir, que vão ofender, que vão magoar, palavras que vão gerar destruição. A palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela gera, ela cria, ela transforma, ela muda a situação. A palavra de um filho de Deus, ela tem esse mesmo poder. E a palavra de um filho de Deus só tem esse poder por quê? Porque ela está diretamente ligada à palavra do próprio Deus. Nós somos chamados a ser padrão. Nós somos chamados a ser padrão. O que isso significa? Que nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Porque a boca fala do quê? Daquilo que o coração está cheio. E à medida que eu me encho da palavra, eu vou manifestar quem Deus é. E eu não vou ter nenhum problema em relação a quem eu sou. Não é? Tem uma música antiga que o pessoal cantava, não importa o que vão pensar de mim. E aí a turma ainda dizia, não estou nem aí, eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim, não importa as críticas que vão fazer a mim, não importa o que vão dizer, eu quero é Deus. Eu sou padrão na palavra, eu vivo com base naquilo que Deus diz. E o que Deus diz? Deus diz que eu sou filho, e filho é herdeiro. Eu sou herdeiro de tudo que Deus tem, eu sou herdeiro de tudo que Deus é, eu sou herdeiro de todo o código genético de Deus. Eu sou filho, e filho tem essa marca. Por isso, queridos, nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos o desafio de vencer o nosso abatimento e a nossa baixa autoestima por meio do entendimento de quem nós somos. Nós somos o que a palavra diz, por isso nós somos padrão na palavra. É importante que você seja referência na palavra, que você traga a base da palavra, que você manifeste a palavra, e aí você vai viver abundantemente. Tem muita gente que diz assim, eu quero ser como fulano é, eu quero ser como não sei quem é. Olha, eu quero ser como Deus é. E como Deus é? Deus é um Deus de palavra. Ele é um Deus que fala e faz. Ele é um Deus que quando abre a sua boca, você pode ter certeza que ele vai falar algo que vai gerar, que vai criar, que vai transformar, algo que traga em si a autoridade. Primeiro elemento para que você tenha uma autoestima excelente é ser padrão na palavra. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. A palavra não é sua, ela é de Deus, mas você é filho. À medida que você, como filho, se torna padrão na palavra, você vai viver a abundância e a manifestação daquilo que a palavra diz. Primeiro elemento. Segundo elemento é ser padrão no procedimento. O que é o procedimento? O procedimento é a maneira de agir, a forma como você se move. E o procedimento de Deus, ele foi manifesto em Jesus no tempo que ele andou aqui na terra. Como Jesus procedeu?
Jesus, ele amou as pessoas, ele cuidou delas, ele recebeu o necessitado, ele perdoou os pecadores, ele não fez acepção de pessoas, ele andava com todas as pessoas, ele amava todas as pessoas, ele dizia o que devia ser dito. Quando era necessário corrigir, ele corrigia. O procedimento de Jesus era reto. Ele procedia de tal forma que as pessoas olhavam para ele e diziam: quem é esse? Quem é esse? Você entende? O procedimento, ele manifesta quem Deus é. Jesus manifestou quem Deus é por meio do seu procedimento. Você manifesta a sua natureza pela maneira como você procede, pela maneira como você age, pela maneira como você se comporta. O procedimento, ele é a manifestação da sua natureza. A sua natureza, ela é manifesta pela maneira como você procede, pela maneira como você age, pela maneira como você se comporta. E isso também demonstra quem você é. Tem muita gente que se preocupa demais com aquilo que os outros vão ver, com a sua aparência. Tem muita gente que se preocupa demais com a marca da roupa que usa, com o estilo que tem, com o corte de cabelo que vai ter. Mas, no geral, as pessoas não se preocupam com o seu procedimento. E o que é o procedimento? O procedimento é a manifestação de quem você é. Adianta você estar vestido com uma roupa, com uma grife famosa e não ser um elemento de bênção na vida dos outros? A sua autoestima, ela não pode estar ligada a coisas. A sua autoestima precisa estar ligada a uma pessoa, que é a pessoa de Deus, manifesta em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. É em Deus que a nossa natureza, ela se afirma. Eu não preciso ter medo de nada, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu vou me mover como ele se move. Se Deus amava as pessoas, eu vou amar as pessoas. Se Deus cuidava das pessoas, eu vou cuidar das pessoas. Se Deus corrigia os erros em Jesus, eu vou corrigir os erros. É simples assim. Você nunca vai ter problema com ninguém se você for, no seu procedimento, uma pessoa inteira. Se você se mover de uma forma correta. Ninguém vai ter nada para acusar você, ninguém vai ter nada para dizer contra você, ninguém vai ter nenhuma acusação para fazer a você. Tornar-se padrão no procedimento faz você ter paz e tranquilidade em relação a quem você é. Quem você é? Eu repito, você é filho. Eu sou filho de Deus. E filho de Deus é alguém que de fato sabe que tem uma natureza eterna. É alguém que tem um entendimento que não é deste mundo. É alguém que sabe que este mundo vai passar, mas é alguém que entende que antes que este mundo passe, a manifestação de quem Deus é de forma plena vai ser feita através dele. Eu, como filho de Deus, vou manifestar quem Deus é nessa terra para que as pessoas sejam levadas à eternidade e também entendam quem elas são. Então, o segundo elemento é ser padrão no procedimento, na sua forma de agir. Terceiro elemento que o apóstolo Paulo coloca para o Timóteo é ser padrão no amor. A Bíblia diz que o amor, e aqui a palavra grega usada é ágape, temos 3 palavras no grego para amor, uma é eros, que é o amor físico, a segunda é filéu, que é o amor fraternal, e a terceira é ágape, que é o amor
abnegado, o amor que se entrega, que é o próprio amor de Deus, é a manifestação de quem Deus é. O que é ser padrão no amor? É estar disposto a dar a sua própria vida em favor dos outros. Quem ama é generoso. O mesquinho não ama. Por quê? Porque ele não está preocupado com o outro, ele está preocupado consigo. O amor, ele sempre se manifesta em generosidade, na doação de coisas, de bens, na doação de tempo, na doação de atenção. O amor, ele é manifesto em disposição de abrir mão e de sacrificar a mim mesmo em favor do outro. E quem ama as pessoas tem também tranquilidade em relação a si mesmo. Eu não amo porque eu quero que as pessoas me amem. Eu amo porque eu quero que as pessoas experimentem quem Deus é. Em última análise, ter uma autoestima excelente é ter o entendimento de quem Deus é e manifestar esse entendimento. E isso vai dar paz. Eu, antes de me converter, eu me achava a pior das criaturas. Me achava feio, me achava inútil, me achava incapaz. Quando eu me converti, e ainda hoje eu continuo entendendo quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu tenho plena paz. Repito, não importa o que pensem de mim, não importa o que digam de mim, não importa as críticas que me façam, ou os elogios, porque a crítica não pode me abater, nem o elogio me ensoberbecer. Eu preciso entender que eu sou alguém nele, em Deus, não é em mim. Eu sou nele, por meio dele, para ele. É isso que faz a diferença. É isso que muda a história. Eu não sou qualquer um. Eu sou nele alguém especial. Por isso eu amo, por isso eu cuido, por isso eu acolho, por isso para mim não existe diferença entre classe social, não existe diferença se a pessoa é grande, é pequena, é alta, é baixa, é magra, é gorda, é homem, é mulher, é chinês, é japonês, é alemão, é africano, não existe diferença. Pessoas são pessoas, a quem Deus ama, por quem Jesus entregou a sua vida, e a quem eu amo e por quem eu quero ceder a minha própria vida para que essas pessoas conheçam a eternidade. O amor, ele é a manifestação da eternidade através da disposição de se doar em favor das pessoas. O quarto elemento que o apóstolo Paulo pontua para Timóteo é a fé. É algo extraordinário quando você conhece a Deus, o fato de você sempre crer que o impossível pode acontecer. Você sempre crê que você vai ser surpreendido. Eu sempre digo, se Deus me salvou, Ele pode salvar todo mundo. Porque a situação que eu vivia era uma situação deplorável. Eu estava à beira do suicídio e Deus me salvou. Imagina que Deus não vai salvar tanta gente melhor do que eu era, que está aí, ao redor, clamando por vida e por salvação. Gente nas ruas, gente nos becos, gente nos palácios, gente em todos os lugares, precisando de salvação. E eu creio que Deus é poderoso para salvá-los. A fé é a certeza que a gente tem de que o impossível sempre pode acontecer. Porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A fé é a capacidade de ler a Bíblia e dizer, cara, se está escrito aqui, pode acontecer. Se Jesus curou, eu posso ser um instrumento dele para curar. Se ele ressuscitou mortos,
eu posso ser um instrumento dele para ressuscitar mortos. Se ele visitou pessoas de maneira sobrenatural, através de sinais, prodígios e milagres, eu posso manifestar sinais, prodígios e milagres. Eu posso acalmar tempestades, eu posso influenciar na natureza. Ou você é soberbo, hein, Daniel? Não. Eu sei que o meu Deus pode fazer coisas extraordinárias, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquilo que Ele é, Ele é. Aquilo que a Bíblia diz que Ele faz, Ele faz. Aquilo que a palavra revela que pode acontecer, pode acontecer. Então creia. E a fé também faz a gente manifestar a autoestima. Ter uma boa autoestima é de fato crer que o seu Deus pode fazer qualquer coisa em seu favor. Eu hoje estou morando aqui em São Paulo, na capital do estado mais rico do Brasil. Eu vou dizer assim, uau, você é chique? Não, eu creio que o meu Deus ele pode fazer coisas extraordinárias. O meu Deus já me levou a vários lugares do mundo onde eu pude pregar a palavra dele. O meu Deus já curou enfermidades, já operou milagres, já fez coisas grandes em mim e através de mim. Você entende o princípio? A fé é você se apropriar de quem Deus é e manifestar o que Ele é nesse mundo. Tendo coragem de abrir a sua boca e declarar que Deus pode fazer o que Ele diz que pode fazer. Essa capacidade, esta disposição de entender quem Deus é e de entender o que Ele faz pela fé. Porque humanamente é incompreensível que coisas extraordinárias aconteçam. Como assim você transforma água em vinho? São dois elementos totalmente diferentes. Como assim você faz pães e peixes se multiplicarem? Como assim uma pessoa com uma doença na pele, a lepra, de repente fica limpa, vai tudo embora? Como assim alguém que está comprovadamente morto levanta? A fé é o elemento da manifestação do impossível. E ela precisa ser declarada. Por quê? Porque o que eu creio eu tenho que falar. Eu não falo se eu não creio. Agora, se eu creio, eu falo. Eu tenho dito que nós vamos ter 1000 igrejas aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana. Por quê? Porque eu creio. Eu creio. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A fé é a capacidade de falar aquilo que você crê à luz do que Deus diz. Isso é fé e isso estabelece uma autoestima. Por que eu não tenho problema nenhum de autoestima? E quem anda comigo sabe que eu não tenho. Por quê? Porque eu já tive. E eu tive problemas porque eu andava longe de Deus. E eu não conhecia o padrão de Deus para eu ser quem eu sou. E eu sou filho. Então, o que Deus faz, eu posso fazer. O que Deus diz é para mim. O que a palavra dele revela é verdade. Ah, quer dizer que vai dar tudo certo? Queridos, quando eu ando com Deus, até o que dá errado dá certo. E tem momentos que as coisas dão errado. Mas até as coisas que dão errado, Deus faz dar certo. O profeta Isaías chega a dizer que a tristeza salta de alegria. Você já viu a tristeza saltar de alegria? Essa loucura está escrita na Bíblia. Aí vamos dizer, é por isso que a Bíblia é um livro? Não, a Bíblia é um livro de fé. E quando você crê, você desfruta daquilo que a Bíblia diz. E o último elemento, o quinto elemento que o apóstolo Paulo ele fala para o Timóteo é a pureza. A Bíblia diz que Deus é santo. No Antigo Testamento, Kadosh. Deus é santo, separado.
vive uma vida em um padrão diferente da vida deste mundo. E este é o nosso desafio. E aqui não existe legalismo. Pureza não é algo aparente. Pureza é algo interior. É no seu coração você ser separado para Deus, para viver o que Deus quer para você dentro do padrão de Deus. Esses 5 elementos, queridos, falam de fato sobre autoestima. Autoestima é tudo. Esse é o tema da nossa pregação. Quando você conhece o Deus que você serve, você vai ter uma autoestima que vai dar estrutura para que você manifeste quem esse Deus é e viva uma vida em alto nível, fazendo aquilo que agrada a Deus em todo o tempo, em todo lugar. Deus, ele escolheu você. Não ande por aí derrotado, cabisbaixo, abatido, desanimado. Creia naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, ele tem coisas maiores e melhores do que você pensa. E é importante que você se aproprie dessas coisas e que você as viva com todo o seu coração. Tem muita gente preciosíssima vivendo uma vida totalmente inferior à vida que poderia viver. Miles Monroe, um falecido agora escritor das Bahamas, ele tem muitos títulos sobre uma vida plena e abundante, e uma coisa que ele diz em um de seus livros é que o lugar onde existe as maiores riquezas do mundo é o cemitério, porque ali tem muitos sonhos sepultados, muitos planos que não foram realizados, muitas coisas que as pessoas deixaram de fazer porque não creram em quem de fato eram e em quem de fato é digno de sua fé, que é o Senhor. Então eu quero dizer para você, creia no seu Deus e você vai viver uma vida plena. Eu quero orar com você e assim nós vamos encerrar esse nosso tempo de culto. Que bom que você esteve conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um dos que aqui estão conosco e aqueles que ainda vão ouvir, pedindo que eles vivam a plenitude da tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deixa eu te mostrar um vídeo antes que eu esqueça.